Olá, Stalkers, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esse caso criminal. O vídeo não tem intenção de desrespeitar as vítimas, seus familiares e amigos. É um vídeo em formato de documentário e todas as informações contidas nele são informações públicas que podem ser encontradas na internet por todos. Eu sou o Christopher Matos, do canal Stalker Criminal. E quanta autoridade representa um uniforme? Um uniforme é suficiente para fazer você acreditar que as pessoas que você mais ama estarão seguras na presença de pessoas com determinados uniformes. Imagina quando uma pessoa ruim usa um uniforme que inspira confiança. Mas antes de eu te contar mais esse caso, já vou te fazendo aquele convite de se inscrever para me ajudar a melhorar o canal e trazer mais casos para vocês. Ativa o sininho que ele vai te entregar novos casos que tenho certeza que você vai gostar. E deixa seu like, não custa nada, né? Para mim saber que você está gostando. E fica à vontade para comentar o caso, mas com o devido respeito, para que seja um lugar confortável a todos. Bom, já que está tudo certo, então senta e escuta esse caso. No caso de hoje eu venho contar para vocês sobre Beverly Allitt. A vulnerabilidade consegue transformar qualquer indivíduo em vítima. E não há um lugar com maior número de pessoas vulneráveis do que em um hospital. Esses são lugares capazes de algumas vezes nos remeter a algum filme de terror. Jamais pensaríamos que um enfermeiro ou uma enfermeira seria capaz de tal crueldade por puro prazer. No caso de hoje, veremos que o mal pode se esconder por trás da imagem de uma enfermeira gentil e amigável. Em fevereiro de 1991, uma criança chamada Liam Taylor, de apenas 7 meses, apresentou uma infecção interna e foi levado para o hospital de Grattan e Kesteven, em Lincolnshire, no Reino Unido. Quando os pais da criança chegaram, a enfermeira Beverly rapidamente os atendeu e internou o Liam na ala 4 do hospital. Enquanto os preparativos para os seus cuidados eram feitos, a Beverly sugeriu que os pais fossem para casa descansar e que confiassem no trabalho do hospital. Depois de algumas horas, o casal acabou retornando para se deparar com notícias terríveis. A enfermeira Beverly informou que o Liam estava tendo uma emergência respiratória, mas que estava se recuperando. Vendo toda a agitação no hospital, a enfermeira pediu para os seus superiores se ela poderia permanecer no turno da noite daquele dia, porque desejava continuar cuidando do paciente. O pedido acabou sendo aceito e os pais da criança também decidiram passar a noite no hospital. Foi então que por volta das 11 horas da noite, a criança sofreu outra crise respiratória, mas novamente voltou a se recuperar. Só que infelizmente não por muito tempo. Quando a madrugada chegou, a Beverly permaneceu cuidando especificadamente do Liam, que começou a apresentar sintomas preocupantes. Sua pele estava pálida e algumas manchas vermelhas surgiram no rosto dele. A enfermeira solicitou à equipe de ressuscitação do hospital, que ao chegar no quarto percebeu que o paciente não possuía máquinas de monitoramento ao seu dispor. Mas antes que pudessem questionar a enfermeira sobre isso, eles precisaram lidar com a situação. Durante os esforços da equipe, o Liam sofreu uma parada cardíaca e apresentou diversos danos cerebrais graves. No fim, o que estava mantendo ele vivo era apenas os medicamentos extremamente pesados e alguns poucos equipamentos respiratórios. Daquele modo, antes do início da manhã, os pais da criança foram questionados se escolheriam deixar o Liam naquele estado ou se iriam desligar o equipamento de sustentação de vida. Foi com tristeza, mas eles preferiram acabar com o sofrimento do seu filho. Quando o sol nasceu, a causa da morte de Liam Taylor foi registrada como insuficiência cardíaca. O evento marcou o hospital, mas a enfermeira Beverly nunca foi questionada sobre os seus atos durante os cuidados da criança.
No dia seguinte, ela trabalhou normalmente. 2 semanas depois do evento, no dia 5 de março de 1991, Timothy Hardwick, de 11 anos, foi internado na ala 4 depois de um ataque epilético. O ataque acabou causando uma paralisia cerebral e Beverly foi colocada para cuidar do garoto. Algum tempo depois, a equipe de ressuscitação foi chamada e encontrou a criança sem impulso e com manchas azuis pelo corpo. Na época, a equipe contava com um pediatra experiente no hospital, mas apesar dos esforços, a ressuscitação acabou sendo inútil. Na autópsia, a causa da morte não foi encontrada, mas acabaram registrando que a causa do óbito tinha sido devido à epilepsia. No mesmo dia em que Timothy tinha falecido, a enfermeira Beverly foi posta para os cuidados de Kaylee Desmond, de 1 ano, que havia já sido internado 2 dias atrás. Assim como Liam Taylor, Kaylee apresentava uma possível infecção pulmonar, mas estava se recuperando tranquilamente. No entanto, 5 dias depois, ela simplesmente sofreu uma parada cardíaca repentina. A Kaylee estava sendo tratada na mesma cama em que Liam havia falecido. A enfermeira era quem? Pois é, ela mesma, a Beverly. Quando a equipe de reanimação falhou, a bebê foi rapidamente transferida para o hospital da cidade de Nottingham, no Reino Unido. E ao chegar, os funcionários fizeram um exame detalhado da condição da criança e descobriram que havia um pequeno buraco na axila da Kaylee. No seu braço também encontraram uma pequena bolha de ar em decorrência a uma injeção acidental, mas acabaram não considerando aquilo estranho ou digno de uma investigação no hospital de Grantham. Por sorte, a bebê nas noites seguintes acabou se recuperando e veio a receber alta algum tempo depois. No fim daquele mês, no dia 20 de março de 1991, Paul Crampton, de 5 meses, foi posto na ala 4 devido a uma infecção brônquica. Quando a criança chegou no hospital, seu quadro não foi considerado grave. Contudo, algum tempo depois, a Beverly acionou a equipe de ressuscitação, alegando que o paciente havia sofrido um quadro grave de hipoglicemia que levou ele a ter um quadro de coma que se repetiu por 3 vezes. Nesses 3 eventos muito parecidos e nas mesmas ocasiões, a equipe percebeu que havia algo errado, porque o seu nível de insulina estava mudando muito rápido. Mesmo sobrevivendo, ele esteve muito perto de perder a vida. O Paul acabou sendo transferido para o hospital de Nottingham, onde foi visto que realmente havia insulina demais em seu corpo. Porém, embora houvesse evidência de que algo estava errado, nenhuma investigação foi feita. Outra criança, o Bradley Gibson, de 5 anos, que estava internado no hospital por causa de uma pneumonia, aos cuidados da enfermeira, ele sofreu uma parada cardíaca na ala 4. Ele foi ressuscitado pela equipe e nessa vez eles pediram por um exame de sangue. Nos resultados posteriores foi determinado que o seu nível de insulina estava acima do normal, algo que não fazia sentido para os médicos responsáveis pelo paciente. Assim como o Paul, o Bradley acabou sendo transferido para o hospital de Nottingham, onde viria a se recuperar normalmente. Nessa altura do caso, é fácil vermos que havia algo errado com os atendimentos da enfermeira Beverly, porque ela estava presente em todos os casos. No fim de março de 1991, as gêmeas Kate e Beck, que nasceram prematuras no hospital de Nottingham, elas foram transferidas para o Grayton e estavam sendo cuidadas pela Beverly. Mas após uma crise de gastroenterite, a Beck foi transferida para a ala 4. No dia 1º de abril de 1991, onde foi posta sob observação da enfermeira Beverly, 2 dias depois a Beck começou a apresentar sintomas de hipoglicemia, mas acabou se recuperando e recebeu alta. Entretanto, durante a noite, os seus pais foram acordados pela Beck gritando de dor em meio a convulsões violentas. A família acabou chamando um médico que disse que poderia ser apenas cólica, e assim ela foi mantida em casa para observação.
Infelizmente, algumas horas depois, a Beck foi encontrada já sem vida. De acordo com a autópsia, a causa da morte foi considerada incerta. Preocupados e abalados, os pais acabaram internando a outra filha, Kate, no hospital de Grayton, como precaução. Lá, em algum momento, passou a apresentar dificuldades em respirar, e a enfermeira Beverly chamou a equipe de ressuscitação, e a reanimação ocorreu de forma desejada, mas 2 dias depois ela novamente sofreu uma parada cardíaca. O evento acabou afetando diretamente os seus pulmões, e novamente a equipe de reanimação foi chamada. No fim, a Kate acabou sendo transferida para o hospital de Nottingham, onde analisaram e descobriram que a recém-nascida estava com 5 costelas quebradas. Além do mais, ela havia sofrido gravíssimos danos cerebrais. Curiosamente, a mãe da Kate viria agradecer a enfermeira Beverly pelos seus esforços e por sua agilidade em chamar a equipe de ressuscitação. A sua gratidão foi tanta que convidou a Beverly para ser madrinha da Kate. Ela acabou aceitando o convite, mas do que os pais da criança não sabiam era que a paralisia cerebral e os danos na audição e visão da Kate haviam sido infringidos pela própria Beverly, fato que torna esse cenário em algo ainda mais cruel e inimaginável. Pouco tempo depois, mais crianças passariam a morrer no hospital. No dia 22 de abril de 1991, Claire Peck, de 15 meses, sofria de asma e eventualmente ela precisou de um tubo de respiração para se recuperar dos ataques asmáticos. Ela estava sob os cuidados da Beverly quando faleceu. Na autópsia, a sua morte foi considerada natural. Mesmo com o resultado inconclusivo da autópsia, o inquérito foi aberto pelo Dr. Nelson Porter para apurar o elevado número de paradas cardíacas na ala 4 da unidade pediátrica do Hospital Grantham Hospital. A investigação buscou por uma eventual situação de epidemia hospitalar, tal como a existência de alguns vírus, mas não foi encontrado nada. Mas através de testes, foi descoberto que o nível de potássio no sangue da Claire era anormal. Cerca de 18 dias depois, a polícia foi convocada e uma exumação foi solicitada. Em novas análises, foi descoberto que tinha lidocaína no corpo da Claire. A droga normalmente é usada durante a parada cardíaca em adultos. Jamais deveria ser medicada a um bebê. O caso tinha ficado nas mãos do superintendente de polícia Stuart Clifton, que investigou detalhadamente as mortes anteriores no hospital. O primeiro ponto que chamou sua atenção foi de que várias vítimas apresentavam altos níveis de insulina e que Beverly estava presente em todos os casos. Ela tinha relatado também a falta da chave do armário de insulina. Foi instalado várias câmeras de segurança na ala 4 e foi entrevistado os pais das vítimas. Mais tarde, ele acabou descobrindo que alguns registros diários do hospital estavam incompletos, sugerindo que Beverly não estava preenchendo a saída de remédios do armário. Em resumo, tudo apontava para aquela jovem enfermeira. Quando o oficial Stuart consultou o histórico da Beverly, ele pôde perceber que havia algo obscuro sobre aquela mulher, a qual conheceremos agora um pouco mais sobre a sua história. Beverly Gale Elliott nasceu no dia 4 de outubro de 1968, no Reino Unido. Ela cresceu em meio a 4 irmãos, o que fazia com que a Beverly ansiasse por atenção. Ela sempre arrumava um jeito de chamar a atenção dos seus pais, mentindo várias vezes ter se machucado só para que eles dessem atenção. A maioria das vezes, ela não deixava os pais verem os ferimentos porque não existia na verdade. Em sua adolescência, ela apresentou os sintomas de obesidade e agressividade extrema. Por algum motivo, ela adorava sempre estar dentro de um hospital. Ninguém entendia o porquê. Devido a isso, ela até retirou seu apêndice completamente saudável só para ficar internada por alguns dias. Durante a fase de recuperação, ela fez com que a cirurgia demorasse mais para se curar, para receber mais atenção. Naquela altura, a Beverly passou a se automutilar.
Ela arrancava os pontos do ferimento para que ele nunca cicatrizasse, para que ela tivesse mais atenção dentro do hospital. Bom, aqui a gente percebe que ela era desequilibrada desde nova e seus pais não procuraram ajuda porque pensavam que era só para chamar atenção. Alguns anos depois, a Beverly passou a fazer cursos para ser cuidadora de idosos. Ela conseguiu um emprego numa casa de idoso, onde foi suspeita de ações repugnantes. De acordo com os funcionários, ela escondia fezes na geladeira para que os colegas encontrassem. Ela também sujava as paredes com fezes e dizia que eram os pacientes. Louca de ligeira, a mulher fazia as bizarrices dela e jogava na conta dos idosos que ela mesma cuidava. Quem precisava de cuidado era ela, demente. Um dos seus namorados relatou que nesse período ela havia se tornado uma mulher manipuladora e muito agressiva. Ela fez um curso de enfermagem onde faltava frequentemente, mas mesmo assim conseguiu um estágio no hospital e lá ela foi posta na ala 4. Sua contratação era para ser temporária de 6 meses. Naquele período, a Beverly tinha 23 anos de idade. Ela apresentava um histórico de várias internações por doenças inventadas. Falhou muitas vezes nos exames de enfermagem e já tinha sido recusada em outros hospitais. A Beverly trabalhava com outras 2 enfermeiras que nunca desconfiaram dela. Curiosamente, se a administração do hospital tivesse lido o histórico da mulher, jamais a teriam contratado e teriam visto que ela já tinha sido rejeitada em outros hospitais, devido ao seu histórico e seu comportamento. O RH do hospital deixou muito a desejar ao contratar a Beverly sem ao menos pesquisar o seu histórico. Se isso fosse feito, teria evitado várias mortes de crianças que se estendeu até o dia 26 de julho de 1991. Quando o superintendente Stuart Clifton decidiu que tinha provas o suficiente contra a Beverly, em novembro um mandato de prisão foi posto em ação. Ao ser levada para interrogatório, a Beverly agiu com naturalidade e disse que apenas cuidava das crianças. Enquanto isso, o mandato na sua residência foi feito. No local foi descoberto um diário que trazia consigo anotações e provas dos seus crimes. Em pouco tempo de conversa, a Beverly se apresentou aos investigadores como alguém que tinha uma série de problemas de personalidade. Posteriormente, ela veio a ser diagnosticada com a síndrome de Munchausen, onde a pessoa simula doenças. Ela também foi diagnosticada com essa síndrome por procuração, onde a pessoa fere outra pessoa para trazer atenção a si mesma. Os investigadores acreditaram que a Beverly tentou chamar a atenção de todas as formas, mas quando falhou, viu que as crianças poderiam trazer aquela atenção para ela, e assim a enfermeira começou a ferir crianças inocentes para ter atenção para si própria e ser notada. Eu não sei de onde sai tanta carência assim. Ela podia ter pego alguns gatos, né? Ela foi visitada por vários profissionais de saúde mental e em momento nenhum ela disse ter ferido as crianças. Mesmo assim, ela acabou sendo acusada de 4 homicídios, 11 acusações de tentativa de homicídio e 11 acusações por causa de danos corporais graves às suas vítimas. Durante esse tempo, a Beverly perdeu peso rapidamente e desenvolveu anorexia nervosa. Tudo isso fez com que as autoridades percebessem o quão grave era seu estado mental. No julgamento que começou no dia 15 de fevereiro de 1993, a promotoria não poupou palavras para trazer ao júri várias características e provas do envolvimento da Beverly na morte das crianças. Algumas das provas, das evidências, eram um livro de insulina e potássio. Algumas evidências eram fotos de injeções de drogas e marcas de punção. Na investigação, veio à tona que ela teria cortado o oxigênio de suas vítimas várias vezes. O professor e pediatra Roy Meadow foi chamado pela promotoria, o qual explicou a síndrome que ela sofria e explicou que a mulher nunca seria curada. E assim se mostraria um perigo para qualquer pessoa próxima a ela. O julgamento durou cerca de 2 meses, até que no dia 23 de maio de 1993, a Beverly foi condenada a 13 sentenças de prisões perpétuas
por assassinato e tentativa de assassinato. O juiz diz que foi a sentença mais dura dada a uma mulher no Reino Unido, mas que a sentença foi equivalente à dor que ela causou às vítimas, além de que suas atitudes foram tão pesadas para o hospital que a ala 4 foi fechada. Depois do julgamento, a criminosa foi levada para o hospital Rampton Secure Hospital, um hospital de alta segurança especializado em criminosos detidos com problemas mentais. Lá, ainda ela continuou tentando chamar atenção, derramando água fervendo sobre suas mãos e ingerindo vidro moído. Mais tarde, ela acabou admitindo 3 assassinatos e 6 tentativas de assassinatos. Na época, o ministro do Reino Unido colocou Beverly numa lista de criminosos que jamais devem receber condicional. Depois disso, o pai do Liam Taylor apresentou insatisfação ao lugar onde a criminosa está cumprindo a pena. Para ele, o hospital seria um bom lugar para quem cometeu esse tipo de crime. No ano de 1996, as famílias das vítimas receberam uma indenização de 500 mil libras. No ano de 1999, Kate Phillips, a gêmea que sobreviveu, recebeu uma indenização de 2 milhões de libras devido aos tratamentos que a garotinha precisou passar após os atos da Beverly. O acordo com a indenização da família propunha também um tratamento nos Estados Unidos. O acordo com a família da vítima foi o primeiro na história do Reino Unido que procurou compensar os danos mais tarde. No ano de 2007, a Beverly solicitou uma revisão de sua sentença. Em resposta, o juiz Stanley Burton, de Londres, declarou que daria uma sentença de 30 anos antes de rever o caso. A decisão deixou os familiares satisfeitos. Em novembro de 2021, a Beverly concluiu 30 anos de prisão e não há nenhuma informação se algum dia ela receberá liberdade, até porque foi um caso que gerou muita revolta a todos que souberam. Então eu não consegui achar nada se ela conseguiria pedir ou não a revisão. Esse foi o caso de hoje, foi revoltante, mas espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho e até o nosso próximo encontro.